Esta oração começou numa noite em que o silêncio dentro de uma casa parecia mais pesado que qualquer palavra dita em raiva. Se o seu casamento está à beira do fim, ou sente que o amor se tornou apenas uma memória distante, escute com fé agora. Há uma palavra baseada no Salmo 23 que tem trazido paz a lares despedaçados e tem reacendido o afeto onde tudo parecia perdido. Prepare seu coração. Respire devagar. E se esta mensagem está tocando você, inscreva-se para receber mais orações como esta e para caminhar conosco nesta busca por restauração. Sou pastor e intercessor e trago hoje algo simples e profundo. Uma oração de devolução do amor e proteção do lar. Não como fórmula mágica, não como promessa automática, mas como súplica confiante ao Deus que é pastor, provedor e restaurador. Muitos que se ajoelharam neste mesmo espírito viram pequenas mudanças que, quando acompanhadas de atitude e aconselhamento, tornaram-se recomeços. Imagine por um momento uma casa onde os olhares não se encontram mais, onde os risos viraram batidas apenas pela rotina, onde gestos de carinho foram substituídos por portas que se fecham. Pense nas crianças que crescem ouvindo ecos de discussões. Pense na mãe que chora ao escovar o cabelo sozinha. Pense no pai que chega e finge que não viu a tristeza marcada nos olhos. Esse é o retrato de tantos lares, e é por esses lares que eu clamo agora. Antes de orarmos juntos, permita-me explicar o que vamos fazer. Vou ler com reverência o Salmo 23, a versão que muitos de nós conhecemos e que tem sido refúgio nos dias de angústia. E convido você a deixar que essas palavras penetrem em seu coração. Depois, farei declarações proféticas voltadas à sua casa, à restauração do afeto, à proteção da família. Em seguida, pedirei que, como expressão de fé, e não como ritual que garante resultados por si só, você repita o Salmo comigo 7 vezes. O número 7 aqui simboliza completude, plenitude, a entrega total do que temos ao Senhor. Ao mesmo tempo, lembre-se, oração caminha com ação. Procurem conversar, busquem aconselhamento pastoral ou profissional se for necessário, tomem passos práticos para reconstruir confiança. A oração não substitui a responsabilidade humana, ela a fortalece. Vamos começar então. Senhor Deus, Pai de misericórdias, ouve agora a voz do teu povo, enquanto lemos o salmo que acalenta as almas feridas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Deixe essas palavras ecoarem dentro de você. Quando eu as pronuncio, não são apenas letras, são promessas que lembram ao coração o cuidado do pastor. O Senhor que guia, protege e restaura. O Senhor que sabe quando o prato está vazio e então traz provisão. Que sabe quando o coração está seco e então traz águas que aquietam. Você pode sentir, talvez, um alívio sutil agora. E se não sentir, não force. Entregue-se neste momento de rendição. A restauração costuma iniciar-se em silêncio e na disposição de quem ora. Agora escute com atenção. Não digo que repetir estas palavras 7 vezes é garantia por si só. Digo que a repetição pode ser um ato de fé ritualizado, uma maneira de submeter o orgulho, de declarar intencionalmente que você escolhe confiar. Se você estiver pronto, repita comigo interiormente, com sinceridade, o Salmo 23, deixando cada frase tocar onde mais dói. Faça isto como oferta espiritual, 7 vezes, como símbolo de entrega completa ao cuidado do Senhor. Enquanto você se prepara, quero trazer para a sua mente a condição de muitos casais que cheguei a acompanhar.
Eles não eram estranhos à dor. Eram pessoas reais, com dívidas afetivas, promessas quebradas, noites em claro pensando no que deu errado. Em comum, havia uma sensação de desculpas acumuladas, pequenos afastamentos que, como rachaduras invisíveis, foram crescendo até tornarem-se barreiras. Em alguns casos, uma terceira influência, não necessariamente um caso físico, mas amizades tóxicas, conselhos enganadores, pressões externas, serviu de combustível para distância e desconfiança. Em outros, o desgaste do tempo, o cansaço de batalhas financeiras, o luto ou a simples falha de comunicação transformaram o lar em dois territórios separados. Se isto toca sua história, saiba, não é vergonha reconhecer o dano. É coragem admitir que se precisa de ajuda. E agora eu declaro em voz alta e profética: Senhor, escuta. Eu clamo para que este laço, quebrado por palavras e omissões, seja trazido de volta ao alinhamento do teu coração. Em nome de Jesus, que cada palavra áspera seja lavada, que cada silêncio cortante seja dissolvido pela presença do teu Espírito. Eu decreto que onde havia frieza, venha refrigério, onde havia distância, venha proximidade, onde havia culpa, venha graça. Não prometo que tudo voltará exatamente como antes, porque algumas coisas precisam ser reconstruídas, mas oro para que o amor volte a encontrar caminho, para que o respeito e a admiração renasçam, e para que a casa volte a ser refúgio. Agora eu quero apresentar 7 declarações para a sua casa. Se puder, segure essas palavras como sementes plantadas naquele solo que precisa de chuva. Lembre-se, declarar é confessar a vontade de Deus sobre a realidade. A cada declaração, vou acrescentar uma breve palavra prática, para que fé e ação caminhem juntos. Declaração 1. Eu declaro guarda sobre os passos deste lar. Aplicação prática. Proteja o ambiente emocional. Evite conversas que iniciem brigas sem propósito. Defina horários para falar sem pressa e estabeleça um pacto de respeito quando discordarem. Quando eu declaro guarda, peço ao Senhor que dirija os pés para caminhos de reconciliação, para encontros de conversa e não de embate. Declaração 2. Eu declaro proteção sobre a alma de cada um que habita nesta casa. Aplicação prática. Cuide da saúde emocional. Procurem momentos de silêncio juntos, oração compartilhada e, se necessário, um profissional que ajude a desvendar feridas. A proteção da alma passa pela verdade dita com amor e pelo auxílio quando o peso é maior que 2 ombros. Declaração 3. Eu declaro refrigério e descanso sobre o matrimônio. Aplicação prática. Instituam um ritmo de descanso e carinho. Relembrem pequenas ações que faziam sorrir um ao outro. Um bilhete, um jantar simples, uma caminhada curta. Refrigério é permitir que o relacionamento deixe de ser apenas tarefa e volte a ser um lugar de alívio. Declaração 4. Eu declaro quebra de qualquer maldição de divisão que tenha sido lançada contra este lar. Aplicação prática. Aqui eu uso a linguagem de repreensão espiritual. Toda palavra e obra que tentou erguer paredes entre vocês, toda inveja plantada por terceiros, toda fofoca que semeou dúvida, eu a exponho à luz. Mas junto com isso, agenda ações concretas de proteção. Rever limites em relações externas, bloquear conversas nocivas e buscar reconciliar aquilo que for preciso com clareza e verdade. Ao proferir essas palavras, muitos corações começaram a sentir um movimento interno, um despregar de rancores, um abrir de janelas fechadas. É normal que a alma resista e queira manter o que acha seu. Orgulho, medo de ser ferido de novo, vergonha. Por isso digo com cuidado, não substitua diálogo por decretos. Use estas declarações como combustível para buscar diálogo honesto, para pedir perdão quando necessário e para perdoar quando o outro vier com humildade. Agora uma palavra prática sobre como agir quando a desconfiança é grande. Estabeleçam pequenas convenções. Vocês podem escolher, por exemplo, um horário semanal para conversar sem interrupções, onde cada um fala sem ser interrompido. Vocês podem solicitar, ambos, que certas conversas importantes não sejam iniciadas
após horas de cansaço extremo. Colocar regras simples reduz o campo de batalha e cria espaço para reconstrução. E enquanto vocês fazem isso, entreguem as feridas ao Senhor. Peçam discernimento ao Espírito Santo para identificar quando uma crítica é, na verdade, um pedido de ajuda mal formulado. Voltemos à oração. Senhor Jesus, eu te peço, visita agora este coração atribulado. Onde houver mágoa, coloca tua mão cicatrizadora. Onde houver medo, planta tua coragem. Onde houver orgulho, derrama tua humildade. Nós não sabemos consertar todas as coisas. Nós sabemos orar e agir segundo a tua direção. Dá-nos sabedoria para buscar ajuda quando necessário. Dá-nos força para praticar o perdão que liberta, não apenas como palavra, mas como decisão diária. Ainda há mais a declarar, e essas palavras devem ser faladas com autoridade e ternura. Mas quero interromper este fluxo por um momento para que você reconheça algo importante. Orar não é substituir responsabilidade. Se existiram abusos, violências ou traições que ferem profundamente, a oração é suporte e não alternativa às medidas necessárias. Procure apoio seguro, conselho pastoral, terapia ou, se for o caso, proteção imediata. A restauração é possível, mas ela vem por um caminho que respeita integridade, segurança e justiça. Voltando à casa, há uma outra realidade que devora lentamente o amor: o silêncio emocional, o não compartilhar dos piores e melhores dias. Muitas vezes, casais passam anos com uma parede de silêncio entre si, cada um alimentando sua própria narrativa sobre o outro. Nessa situação, uma das ações mais curativas é a vulnerabilidade guiada. Um dos dois pode começar dizendo aquilo que mais teme, não para acusar, mas para pedir ajuda. Se ambos aceitarem essa vulnerabilidade como sinal de confiança, a ferida começa a cicatrizar. Combine com seu parceiro que cada um terá seu turno, que não haverá julgamento imediato, que se fará uma pausa para respirar se a emoção subir demais. Essas convenções simples criam segurança. E agora, mais duas declarações proféticas para plantar neste momento. Declaração 5. Eu declaro a mão do Senhor sobre esta casa. Uma mão que guarda, que sustenta, que dirige corações para o bem. Aplicação prática. Reserve um espaço físico na casa para momentos de oração ou partilha, mesmo que seja apenas uma cadeira, um canto. Transforme-o em local de reencontro. Quando as rotinas ocuparem todo o tempo, um lugar simbólico ajuda a lembrar a prioridade. Declaração 6. Eu declaro paralisação das fontes de divisão. Toda língua que difama, toda amizade que visa destruir, toda tentativa de semear dúvida. Aplicação prática. Faça um inventário de relações que têm sido tóxicas para o lar. Não se trata de isolamento, mas de disciplina, diminuir a influência de quem alimenta o conflito. Isso pode significar conversar claramente com amigos que tomam partido, desligar conversas que sempre terminam em acusação, ou até pedir a famílias ampliadas que respeitem os limites que vocês estão instituindo. Ao declarar paralisação, não estou propondo que cortem laços sem cautela. Estou pedindo discernimento. Nem toda crítica externa é malévola. Muitas vezes é um espelho desconfortável. Mas há vozes que, por inveja ou malícia, semeiam discórdias. Identificar essas vozes e colocá-las sob oração é um passo de proteção espiritual e emocional. E agora, eu me volto mais uma vez ao Senhor em entonação de súplica e autoridade. Espírito Santo, venha com tua luz. Revela o que é raiz do problema e dá coragem para arrancá-la. Onde houver mentira, traz a verdade. Onde houver amargura, traz perdão. Em nome de Jesus, declaro que o poder restaurador está disponível para quem o busca com humildade. Não prometo resultados instantâneos. Prometo que a semente do teu cuidado é colocada hoje, e essa semente, com ação e tempo, tem poder para transformar. Enquanto falo, talvez surja em você uma resistência. E se eu já pedi perdão e nada mudou? Ou, e se eu fui ferido demais para confiar de novo? Estas perguntas são reais e válidas. A restauração nunca ignora o passado. Ela o integra com responsabilidade e cuidado. Se você foi ferido, busque auxílio. Se você foi causador de dor,
Tome iniciativa em reparar concretamente. Ações falam junto com palavras. Nunca minimizem a busca por terapia individual ou de casal. Muitas curas profundas passam por essa porta. Há finalmente uma última declaração que entraremos a seguir, e ela é a mais delicada, pois toca o coração do amor. A restauração da paixão e da intimidade. Reacender o desejo não é apenas reacender o físico, é reacender a amizade, a admiração mútua, a segurança emocional. É lembrar o outro do porquê entraram juntos nessa jornada. Existem práticas, diálogos e conselhos concretos que podem ajudar. Pedidos de desculpas sinceros, mudanças de atitude repetidas no tempo, gestos de cuidado que mostrem prioridade. Mas não prometo que tudo volte ao começo com um único gesto. Prometo que, ao buscar o Senhor juntos e agir com coragem, as chances de renascimento aumentam. Se você está comigo até aqui, segure firme a sua fé. Permaneça na intenção de dar passos práticos. E agora, enquanto seu coração se coloca em posição de escuta e obediência, eu convido você a repetir, interiormente, o Salmo 23, 7 vezes, como expressão de entrega total. Faça isso com reverência. Deixe que cada repetição atue como oração e confissão. O Senhor é o meu pastor. Diga mentalmente com cada palavra que você escolhe confiar a esse pastor as feridas do seu lar. Ao término dessa repetição, haverá espaço para declarar a 7ª palavra, aquela que sela a intenção de restauração. Mas antes de proferi-la, quero lembrar: qualquer reconciliação precisa ser acompanhada de novas rotinas, de conversas francas e, quando necessário, do auxílio de pessoas capacitadas para guiar esse processo. Não deixe de buscar ajuda profissional se houver traição, abuso ou problemas que ultrapassem suas forças. Agora prepare seu coração. Enquanto você repete o salmo, eu permaneço em oração por você. Sinta a presença que conforta. Permita que as palavras tomem forma nova dentro do seu espírito. Muitas vezes, o primeiro movimento da restauração é simplesmente admitir a necessidade e pedir ao Senhor que entre nas rachaduras. Continue firme. Em nome de Jesus, peço que o Redentor comece a coincidir o desejo de restauração em ambos os corações. Que haja movimentos, por parte de um e do outro, que demonstrem arrependimento, humildade e desejo de reconciliar. Fique comigo neste lugar de espera ativa. Há mais a ser declarado em favor da sua casa. Há palavras que selam e há convocações que pedem resposta. Permaneça atento. O próximo momento será decisivo para traduzirmos essa súplica em ações visíveis, em palavras que curam e em gestos que reconstroem. Enquanto isso, continue repetindo o salmo. Continue pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria e lembre: nós caminhamos juntos e a graça está disponível para quem a busca com humildade e perseverança. Declaração 7. Eu declaro a restauração do amor e da paixão neste casamento. Aplicação prática. Comece por pequenas reconciliações diárias, uma palavra gentil ao acordar, um agradecimento sincero ao fim do dia, um toque intencional que diga: você importa. Reaprendam a conversar como amigos. Busquem lembrar os motivos que os uniram, não para apagar o passado, mas para reconstruir um futuro que seja melhor porque foi curado. Permitam que o perdão se manifeste em atos concretos, mudanças de hábito, transparência nas ações e tempo dedicado exclusivamente um ao outro. Ao proferir esta 7ª declaração, eu me volto ao Senhor com toda a autoridade que me é concedida por Cristo para interceder por lares feridos. Pai, Tu conheces o início e o fim de cada história. Tu viste este casal antes mesmo de eles se encontrarem. Eu peço que Tu voltes o olhar para onde há frieza e infeliz silêncio, que Tu sopres vida onde o afeto parecia extinto. Em nome de Jesus, peço que venha um novo começo, não necessariamente para apagar as marcas do caminho, mas para revesti-las de propósito, humildade e desejo renovado de caminhar juntos. Agora eu falo ao casal que me ouve. Não se surpreenda se a restauração vier em pequenos passos. Não espere uma transformação espetacular da noite para o dia.
Montanhas se movem por perseverança, não por impulsos. Se vocês estão dispostos a se submeter a este processo, algumas práticas podem acelerar a cura. Estabeleçam um tempo diário de 10 minutos para conversar sem distrações. Guardem um dia por semana para um encontro, ainda que seja simples. Criem um meio seguro para expor feridas sem que isso vire arma. Assumam compromissos públicos de mudança, seja entre vocês, seja com o apoio de um mentor ou casal conselheiro. Agora eu entro em um momento de intercessão mais direto, repreendendo com a autoridade de Cristo todo espírito de separação e todo laço que tenha sido formado contra esta união. Senhor Jesus, em teu nome eu ordeno que toda semente de inveja seja arrancada, toda língua que sussurra dúvida seja silenciada, toda mão que quis destruir seja desviada. Não estou falando de vingança humana, mas de declarar soberania, que o inimigo do amor perca força diante da tua presença. Pedimos discernimento para identificar as estratégias de divisão e coragem para agir com sabedoria, sem precipitação. Aos que sofreram traição, há um caminho específico de cuidado. Antes de reconciliação, precisa haver verdade e responsabilização. Se houver confissão, que ela venha acompanhada de mudança visível. Se houver dano emocional profundo, que se busque terapia individual e de casal para reorganizar limites e restituir confiança. A restauração exige transparência, e a transparência exige segurança. Portanto, protejam a integridade emocional de quem foi ferido com sinais claros de transformação. Aqueles cuja dor vem de influências externas, amigos que plantaram intrigas, familiares que tomaram partido, conselhos mal orientados, eu declaro proteção e discernimento. Senhor, dê aos casais autoridade para traçar limites com amor. Dê-lhes palavras para dizer não quando uma relação corrói o abraço do lar. E aos que precisam impor limites, que o façam com respeito, paciência e explicação clara, recusando o caminho fácil do ódio e da rejeição. Para os filhos que vivem em casas onde o clima é tenso, eu peço a proteção do Senhor sobre seus corações, que eles não carreguem a culpa do que acontece, que sejam preservados da ansiedade que corrói noites, que encontrem em alguém confiável um porto seguro para falar de suas angústias. Pais, lembrem-se, suas atitudes moldam corações. Buscar a restauração é também um ato de amor para com as próximas gerações. Há questões práticas que são comuns e que exigem atenção. Finanças que sufocam, horários que atropelam o convívio, cargas emocionais não compartilhadas. Se o dinheiro é motivo de briga, convoquem um encontro especial para organizar o orçamento com transparência e parceria. Se o trabalho suga o tempo, negociem limites e redistribuam tarefas. Se a sobrecarga emocional é um fardo solo, reconheçam-no e dividam-no. A oração abre portas, mas abrir a porta para conversas concretas é passo humano irrenunciável. Quero compartilhar com você algumas ferramentas práticas que podem ajudar a transformar intenção em hábito. 1. A regra dos 10 minutos. Todo dia, antes de dormir, sentem-se por 10 minutos sem telefones. Um fala por 3 minutos, o outro escuta sem interromper. Troca-se o papel depois. Não é hora de resolver tudo, mas de reaproximação. 2. O diário de gratidão a 2. Anotem por uma semana 3 coisas que cada um fez que foram apreciadas. Ao fim da semana, leiam juntos. A gratidão reorienta o olhar para ações positivas. 3. O pacto de transparência. Fixem acordos sobre redes sociais, amizades externas e limites de convivência com outros. Não é controle, é prevenção e comunhão. 4. A roda de perdão. Em um ambiente seguro, expressem em frases curtas o que mais magoou. Cada um fala e pede perdão caso necessário. A presença de um conselheiro pode ajudar nesse momento. 5. A procura por aconselhamento. Escolham juntos um líder espiritual ou terapeuta de casal com quem ambos sintam segurança. As decisões tomadas acompanhadas por terceiros tendem a ganhar equilíbrio. Estas são ferramentas. Não são soluções mágicas, mas práticas que, unidas à oração, criam um campo fértil para a restauração.
Permitam-me também dizer algo sobre sexualidade e intimidade física. A reconciliação nesse campo exige sensibilidade, paciência e empatia. Para alguns, a intimidade será o caminho natural para reconectar. Para outros, pode ser fonte de medo. Se houver traumas, busquem orientação profissional antes de exigir retomada imediata. A intimidade saudável nasce de confiança e segurança, e essas coisas se reconquistam com tempo e sinais consistentes de mudança. Agora eu volto ao nível espiritual, pedindo a Deus que identifique e destrua raízes invisíveis. Pai, onde houver amargura que tem frutificado, venha arrancá-la. Onde houver orgulho que impede o pedido de perdão, venha humilhá-lo com tua graça. Onde houver medo de se entregar, sopre coragem. Em nome de Jesus, declaro que a graça capacita para atos verdadeiros de arrependimento, não por obrigação, mas por compreensão do dano causado e desejo de reparar. Falo agora às lideranças e amigos que assistem. Seu papel é ser ponte, não tribunal. Evitem tomar partido de forma intransigente. Acolham, orientem e encaminhem para a ajuda adequada. Testemunhos de restauração são preciosos, mas devem vir acompanhados de responsabilidade. Convidem os casais a espaços de restauração seguros. Ofereçam referências de terapeutas. Proponham grupos de apoio com supervisão pastoral. Há também uma dimensão de perdão que poucos desejam enfrentar: o auto-perdão. Muitos que feriram o outro carregam culpa paralisante. Às vezes, o primeiro passo para restaurar um casamento é que quem feriu aprenda a perdoar a si mesmo na presença de Deus, reconhecendo o erro e esforçando-se para mudar. Sem essa misericórdia por si próprio, as ações de reconciliação correm o risco de serem superficiais e breves. Portanto, busquem o equilíbrio entre responsabilização e compaixão por si mesmos. Quero propor uma prática espiritual que tem ajudado muitos: o ritual de reencontro. Não é mágica, é um símbolo público de compromisso. Consiste em 3 partes. A. Confissão pública perante uma autoridade ou casal mentor. Quem feriu expõe o que fez e declara mudanças específicas. B. Ato simbólico de entrega. Pode ser abrir uma caixa com lembranças do início do relacionamento e escolher juntas as que desejam guardar, simbolizando que o passado é reconhecido, não repetido. C. Compromisso escrito. Redijam um pequeno pacto com ações concretas, horário de encontros, frequência de terapia, formas de pedir perdão, e assinem-na ambos, guardando-a em local visível. Este ritual funciona para muitos, pois transforma intenções em gestos visíveis e cria responsabilidade mútua. Voltando à oração. Senhor, nós pedimos capacitação para viver bem o dia a dia. Dá sabedoria para enfrentar discussões inevitáveis com cortesia, dá paciência para ouvir até o fim, dá coragem para pedir perdão primeiro quando for preciso. Multiplica as pequenas decisões de bondade em hábitos que edifiquem sua obra no lar. Agora peço que você que me ouve, tome uma atitude concreta ainda hoje. Escolha uma das ferramentas que sugeri e coloque em prática nas próximas 24 horas. Mande uma mensagem dizendo que quer conversar. Marque um jantar simples. Procure um líder em quem confia. A fé que move montanhas é também aquela que toma passos pequenos, consistentes e responsáveis. Há situações, eu ressalto com cuidado pastoral, em que a segurança física ou emocional de uma pessoa está em risco. Nestes casos, a oração não substitui medidas de proteção. Se existe violência ou abuso, busque imediatamente ajuda profissional, linhas de atendimento e medidas legais que garantam segurança. Orar por restauração nunca pode ser desculpa para permanecer em perigo. A graça liberta e protege. Agora, eu faço uma intercessão específica por famílias com filhos pequenos. Senhor, guarda os corações infantis. Dá aos pais palavras para explicar de forma adequada o que está acontecendo. Protege as mentes das crianças contra a culpa e a ansiedade. Que as crianças encontrem consolo e constância, mesmo enquanto os pais trabalham para restaurar o ambiente. Para casais que vivem separados geograficamente por trabalho ou circunstâncias, peço sabedoria
para construir intimidade à distância. Programas de conversa, rotina de chamadas com qualidade, envios de pequenas surpresas e planejamento de retornos que priorizem o relacionamento quando possível. A presença pode ser virtual, mas o compromisso precisa ser real. Há também uma ordem profética que quero declarar sobre a casa. Eu declaro paz sobrenatural na rotina doméstica. Que os pequenos choques de humor não se transformem em trincheiras. Que o café da manhã volte a ser lugar de afeto e não de tensão. Não é poesia vazia. Estou pedindo pelo restabelecimento de hábitos cotidianos que solidificam laços. Agora retorno ao foco espiritual com uma súplica pastoral. Espírito Santo ensina cada um a arte de pedir perdão. Dá palavras simples e verdadeiras. Dá coragem para ver o outro com olhos de compaixão. Onde houver ressentimento antigo que se recusa a morrer, vem com tua lâmina de luz e corta-o. Onde houver culpa que paralisa, traz reconciliação que liberta. Enquanto oro, imagino a sua casa sendo circulada por uma presença nova, uma presença que aquece a mesa, que toca nos olhos do casal e os lembra das promessas feitas diante de Deus. Talvez o caminho de cura inclua passos externos que vocês precisam tomar, mudanças de emprego, redefinição de prioridades, reorganização de finanças. Não tenham medo das reformas práticas. Deus honra o trabalho humano quando ele se alia à oração. Quero oferecer agora um modelo de pedido de perdão que pode servir como pontapé inicial. Adapte-o com sinceridade, sem roteiro mecânico. Amor, eu preciso dizer algo que tenho evitado. Eu errei quando dizer o fato. Sei que te magoei e assumo a responsabilidade. Não quero que minhas palavras sejam só isso. Quero provar com ações. Estou disposto a alistar ações concretas. Peço teu perdão. Sei que não mereço, mas peço que, com tempo, possamos recomeçar. A honestidade e a humildade nesses momentos costumam tocar o coração, mesmo quando a dor é grande. O outro tem o direito de tempo e de processar. Respeite isso. Agora, diante de tudo que foi dito, convoco você a um ato final de entrega. Se puder, levante-se onde estiver, coloque a mão no coração e repita comigo em pensamento: Senhor, eu entrego este lar a Ti. Usa-nos para ser sal, luz e testemunho de reconciliação. Faça isso sinceramente, sabendo que o gesto não é mágico, mas é uma oferta. Em seguida, faremos uma reapresentação do Salmo 23 como selo desta oração. Peço que, se puder, recite-o novamente em voz baixa, 7 vezes, com reverência. Cada repetição represente uma entrega. 1. Entrega do orgulho. 2. Entrega da mágoa. 3. Entrega do medo. 4. Entrega da vergonha. 5. Entrega do controle. 6. Entrega da ansiedade. 7. Entrega do futuro nas mãos de Deus. Faça isso como promessa de que você escolhe confiar no pastor. Agora recitemos juntos com fé e reverência o Salmo 23 mais uma vez, na familiaridade que conforta o coração. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Enquanto essas palavras ecoam, peço ao Senhor que as torne verdade em atitudes, que o Deus que guia em verdes pastos guie também os passos de vocês de volta um ao outro, que as águas tranquilas tragam refrigério à alma, que a vara e o cajado sejam sinais de disciplina e cuidado, não de opressão. Que a mesa preparada na presença dos inimigos seja símbolo de provisão mesmo diante das adversidades. Que o óleo derramado seja sinal de consagração e renovação. Antes de encerrar, quero reforçar: eu não prometo que todos os casamentos serão restaurados.
O que prometo é que Deus é fiel e que onde há arrependimento verdadeiro, vontade de mudança e apoio adequado, a possibilidade de restauração é real. Há casos que exigem caminhos diferentes. A sabedoria pastoral e a justiça humana devem orientar cada decisão. Não confunda esperança com ingenuidade. A todos vocês que caminham nesta jornada, eu ofereço uma bênção profética. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os vossos corações e as vossas mentes. Que o amor, paciente e bondoso, resplandeça em vossas ações. Que a coragem para pedir perdão e perdoar seja renovada diariamente. Que o Espírito Santo ministre consolo e clareza, distinguindo o que deve ser mantido do que precisa ser transformado. Em nome de Jesus eu declaro que haja um movimento de reconciliação que honre a verdade e proteja os vulneráveis, que atitudes de humildade produzam frutos duradouros, que o lar volte a ser lugar de refúgio e serviço mútuo. Não como promessa automática, mas como invocação da vontade de Deus, sobre quem se dispõe a buscá-la com sinceridade. Se após esta oração, você sentir no coração um novo desejo de reatar em diálogos, de procurar ajuda ou de instituir práticas simples, faça-o hoje. Não deixe a oportunidade para depois. Um gesto pequeno feito agora pode ser o começo de uma longa marcha de cura. Antes de encerrar, lembro você do pedido que fizemos no início. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Se você quer nos contar seu progresso ou testemunho, escreva nos comentários ou entre em contato pelo canal. Vamos orar e, quando apropriado, compartilhar relatos de restauração que abençoem outras pessoas. Nosso desejo é caminhar ao seu lado, oferecendo oração, orientação e encaminhamento quando necessário. E agora, uma última oração em voz alta por sua casa. Senhor Pai, nós colocamos esta casa diante de Ti. Que a Tua bondade seja a mesa posta no meio das dificuldades. Que Tua misericórdia siga cada um dos dias desta família. Dá-lhes discernimento, coragem e amor que supera ofensas. Concede-lhes parceiros espirituais que os auxiliem, profissionais que os orientem quando preciso, e uma comunidade que os acolha sem julgar. Em nome de Jesus, sela esta intenção de restauração e concede frutos de reconciliação conforme Tua vontade. Amém. Vá com paz. Continue a repetir o Salmo 23 como expressão de entrega e confiança. Pratique os passos sugeridos. Busque ajuda quando necessário. E lembre-se, a restauração é um processo que envolve coração, mente e ação. Nós estaremos orando por você, esperando testemunhos de vidas que foram tocadas. Se esta mensagem lhe trouxe esperança, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Que o Senhor abençoe o seu lar e lhe dê força para os próximos passos.